Nas profundezas do oceano, onde a luz do sol mal consegue penetrar, existe um mundo fascinante e misterioso, habitado por criaturas que parecem saídas de um sonho. Esses seres, que podemos chamar de mestres do oceano, são adaptados a um ambiente hostil e inóspito, onde a pressão é esmagadora e a escuridão é quase absoluta. Cada um deles possui características únicas que não apenas os tornam fascinantes, mas também essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Um dos mais intrigantes habitantes das profundezas é o tubarão da Groenlândia, que pode viver mais de 400 anos. Este tubarão, que se move lentamente pelas águas frias do Ártico e da Groenlândia, é um verdadeiro sobrevivente. Sua pele é espessa e cheia de gordura, que o protege do frio intenso. O tubarão da Groenlândia se alimenta principalmente de peixes e, ocasionalmente, de carcaças de animais que afundam ao fundo do mar. Sua longevidade e adaptação ao ambiente gelado são um testemunho da resiliência da vida marinha. Em contraste, encontramos o peixe-lanterna, que possui a capacidade de emitir luz através de órgãos bioluminescentes. Esses peixes habitam as zonas mais profundas do oceano, onde a escuridão é quase total. A luz que emitem serve para atrair presas e também para se comunicar com outros membros da sua espécie. A bioluminescência é uma adaptação crucial, permitindo que esses peixes sobrevivam em um ambiente onde a maioria dos predadores e presas não conseguem ver. A beleza de sua luz suave e tênue é um espetáculo que revela a incrível diversidade da vida marinha. Outro mestre do oceano é o polvo gigante do Pacífico, uma das maiores espécies de polvos do mundo. Com braços que podem medir até 5 metros, e esse animal é um mestre da camuflagem, capaz de mudar de cor e textura para se misturar ao ambiente. Os polvos são conhecidos por sua inteligência e habilidade de resolver problemas, sendo capazes de abrir frascos e escapar de aquários. No fundo do mar, eles habitam cavernas e fendas, onde se escondem de predadores e esperam pacientemente por suas presas, como crustáceos e peixes. Os recifes de corais, por sua vez, são verdadeiros oásis de vida. Esses ecossistemas são formados por colônias de pequenos organismos chamados pólipos, que se juntam para criar estruturas complexas e coloridas. Os recifes são habitados por uma infinidade de espécies, desde pequenos peixes dólares até majestosos tubarões e raias. A interdependência entre as espécies que habitam os recifes é impressionante. Os peixes se escondem entre os corais para se proteger de predadores, enquanto os corais se beneficiam dos nutrientes que os peixes excretam. No entanto, esses ecossistemas estão ameaçados pelas mudanças climáticas e pela poluição, tornando a preservação dos recifes uma questão urgente. As águas profundas também são o lar do peixe abissal, uma criatura que parece ter saído de um filme de ficção científica. Com seus olhos grandes e corpo alongado, esse peixe é adaptado para viver em condições extremas, onde a pressão é intensa e a luz é quase inexistente. Sua dieta consiste principalmente de pequenos crustáceos e outros organismos que se acumulam no fundo do mar. O peixe abissal é um exemplo perfeito de como a vida pode se adaptar a ambientes extremos, revelando a incrível capacidade de sobrevivência da natureza. Outro habitante fascinante das profundezas é a água-viva gigante, que pode ter tentáculos que se estendem por mais de 30 metros. Esses seres etéreos flutuam lentamente nas águas, capturando pequenos peixes e plâncton com seus tentáculos urticantes. As águas-vivas são um dos organismos mais antigos do planeta, tendo existido por mais de 500 milhões de anos. Sua simplicidade e beleza escondem um papel crucial nos ecossistemas marinhos, servindo como alimento para tartarugas e outros predadores. As profundezas do oceano também são o lar de criaturas mais estranhas, como o peixe-morcego, que possui nadadeiras que se assemelham a asas. Este peixe é um nadador habilidoso, capaz de se mover graciosamente pelas águas profundas. Ele se alimenta de pequenos peixes e crustáceos, utilizando suas nadadeiras para se impulsionar e capturar suas presas. O peixe-morcego é um exemplo perfeito de como a evolução pode levar a adaptações únicas e surpreendentes. À medida que exploramos mais profundamente o oceano, encontramos também o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. Esses gigantes gentis se alimentam de plâncton e pequenos peixes, filtrando a água através de suas enormes bocas. Apesar de seu tamanho imponente, os tubarões-baleias são inofensivos para os seres humanos
e são um importante indicador da saúde dos ecossistemas marinhos. Sua presença nos oceanos é um sinal de que a vida marinha está prosperando, e sua proteção é vital para a preservação dos mares. Por fim, não podemos esquecer das lulas, que são algumas das criaturas mais inteligentes e enigmáticas do oceano. Com suas habilidades de camuflagem e comunicação, as lulas são verdadeiros mestres da adaptação. Elas podem mudar de cor e textura em questão de segundos, confundindo predadores e presas. Algumas espécies possuem até a capacidade de liberar tinta para se esconder. As lulas são predadoras astutas, utilizando seus tentáculos para capturar peixes e crustáceos, e sua inteligência as torna fascinantes para os cientistas que estudam o comportamento animal. Esses mestres do oceano não são apenas maravilhas da natureza, mas também lembretes da fragilidade dos ecossistemas marinhos. À medida que enfrentamos desafios como a poluição e as mudanças climáticas, é essencial reconhecer a importância de preservar esses habitats e as criaturas que neles habitam. A vida nas profundezas do mar é um testemunho da resiliência da natureza, e cabe a nós garantir que esses mestres continuem a prosperar por muitas gerações. Ao proteger os oceanos, estamos, na verdade, protegendo o nosso próprio futuro, pois a saúde dos mares está intrinsecamente ligada à saúde do nosso planeta. Caçadores das profundezas, predadores invisíveis do oceano. No coração escuro do oceano, onde a luz do sol jamais penetra, reina um mundo silencioso e letal. A milhares de metros abaixo da superfície, em um abismo de escuridão e pressão esmagadora, vivem criaturas moldadas pela sobrevivência extrema. Aqui, caçar é uma arte refinada, praticada por verdadeiros mestres da adaptação. Esses são os caçadores das profundezas. O peixe pescador, o isco vivo da escuridão. Talvez o mais emblemático desses predadores seja o peixe pescador, uma criatura grotesca e fascinante. Com dentes longos e pontiagudos e um corpo pequeno, sua arma mais poderosa é uma haste bioluminescente que se projeta da testa, um verdadeiro anzol vivo. Essa luz fria, criada por bactérias simbióticas, balança como uma isca diante da boca do animal. Na escuridão total, pequenos peixes e crustáceos são atraídos pela luz como mariposas por uma chama. Um movimento em falso e, num piscar de olhos, a mandíbula do peixe pescador se abre como uma armadilha de urso, sugando a presa para dentro de sua boca cheia de presas curvas que não permitem retorno. Em um ambiente onde a comida é escassa, cada refeição pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tubarão-duende, o fantasma das profundezas. Com sua aparência ancestral e mandíbula retrátil, o tubarão-duende é um verdadeiro fóssil vivo. Medindo até 4 metros de comprimento, ele habita profundezas entre 200 e 1.200 metros. Sua pele rosada e translúcida revela vasos sanguíneos, dando-lhe uma aparência quase espectral. Mas sua arma letal é a boca. Quando se aproxima da presa, seu maxilar se projeta violentamente para frente, como um alienígena, para capturar peixes ou lulas desavisadas. É um ataque rápido, quase invisível. Sua capacidade de detectar campos elétricos torna impossível se esconder dele. Mesmo no breu absoluto, o tubarão-duende vê com sensores especializados o batimento cardíaco de suas presas. Lula vampira do inferno, o predador escondido. Apesar do nome assustador, a lula vampira do inferno é um dos exemplos mais curiosos de caçador oportunista. Habitante das zonas chamadas mesopelágicas e batipelágicas, entre 600 e 900 metros de profundidade, ela não caça da forma tradicional, mas sim espera pacientemente por partículas orgânicas, detritos, ovos e restos de animais mortos, que caem das camadas superiores do oceano. Mas não se engane, sua aparência de filme de terror, com olhos vermelhos gigantes e membranas negras entre os tentáculos, é suficiente para afastar predadores e dominar o ambiente. Seu modo de defesa é tão único quanto sua estratégia de caça. Em vez de tinta, libera uma nuvem pegajosa e luminosa que confunde predadores e permite sua fuga sem esforço. O dragão negro, a invisibilidade como arma. Imagine um predador que não apenas caça no escuro, mas é invisível ao próprio ambiente. O dragão negro é uma das criaturas mais misteriosas do fundo do mar. Com um corpo fino, escamas pretas que absorvem 99% da luz e uma mandíbula desproporcionalmente grande, ele é um caçador eficiente.
Suas fêmeas, muito maiores que os machos, possuem barbelas com luzes bioluminescentes e dentes translúcidos, impossíveis de detectar na escuridão. Seus olhos grandes captam até os menores traços de luz, e sua capacidade de gerar luz vermelha, invisível para a maioria das criaturas abissais, dá a ele uma vantagem mortal. Ele enxerga suas presas sem ser visto. As fontes hidrotermais e os predadores invisíveis. Nas profundezas mais extremas, em regiões onde a crosta terrestre libera calor e minerais por meio de fontes hidrotermais, surgem oásis de vida. Aqui, organismos como caranguejos cegos e camarões albinos coexistem com vermes tubos gigantes. Mas mesmo nesse ecossistema bizarro, há caçadores. Peixes com bocas largas e olhos atrofiados deslizam pelas correntes ricas em enxofre, procurando presas entre as rochas fumegantes. Alguns deles, como o peixe grenadier, usam o olfato apurado para localizar invertebrados enterrados na lama quente. Em um ambiente onde a visão pouco importa, o faro e o instinto são tudo. A lei da sobrevivência. Nas profundezas do oceano não há espaço para o erro. Cada caçador depende de adaptações milenares para encontrar comida, fugir de predadores e se reproduzir. Não há luz, calor ou abrigo, apenas frio, escuridão e uma eterna batalha pela vida. A cada ataque, a cada refeição, a natureza reafirma sua lógica silenciosa. Somente os mais adaptados vencem. Esses são os verdadeiros mestres da caça, escondidos nas sombras mais remotas da Terra. Invisíveis aos nossos olhos, mas essenciais para o equilíbrio dos mares. Eles nos lembram que mesmo onde a vida parece impossível, a natureza sempre encontra um caminho. E muitas vezes, esse caminho tem dentes afiados e olhos brilhando na escuridão. Sobrevivência extrema. A vida no fim do mundo. No ventre gelado do planeta, onde a luz do sol nunca toca e a pressão esmagaria qualquer ser humano em segundos, a vida não apenas existe, ela floresce de formas inimagináveis. A mais de 4.000 metros de profundidade, num mundo onde o calor é raro, a comida é escassa e o silêncio reina absoluto, criaturas impossíveis desafiam tudo o que entendemos sobre biologia, evolução e resistência. Essa é a história dos mestres da resiliência. Seres que vivem onde nenhum coração humano bateria, onde nenhum pulmão resistiria. Bem-vindo ao reino da sobrevivência extrema. A escuridão como lar abaixo de 1.000 metros da superfície começa uma chamada zona afótica, onde a luz do sol não penetra. Aqui não existe dia ou noite, apenas trevas eternas. Para sobreviver nesse vazio visual, os habitantes das profundezas desenvolveram soluções engenhosas. Alguns evoluíram olhos enormes e hipersensíveis, como os do olho de barril, um peixe transparente que pode rotacionar os olhos dentro da cabeça para captar qualquer sinal de luz. Outros, como o dragão negro, reduziram completamente os olhos ou criaram formas de gerar sua própria luz, por meio da bioluminescência, uma adaptação que não apenas ilumina, mas comunica, seduz, engana e protege. Mas o mais impressionante é que muitos desses seres são invisíveis, literalmente. Alguns possuem tecidos que absorvem quase toda a luz, como se fossem buracos negros vivos. Outros têm corpos gelatinosos com densidade similar à da água ao redor, tornando-os quase imperceptíveis a olho nu. Pressão, o peso do oceano. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta cerca de 1 de uma atmosfera. A 3.000 metros, são mais de 300 atmosferas pressionando cada centímetro do corpo. Isso equivaleria a ter um Boeing 747 inteiro esmagando você, continuamente. E ainda assim, criaturas frágeis como o polvo Dumbo, com sua aparência delicada e nadar sereno, deslizam com leveza por entre as rochas abissais. O segredo? Corpos sem cavidades de ar, músculos mais moles e esqueletos reduzidos ou inexistentes. Essa maleabilidade evita que sejam esmagados pela pressão. Além disso, seus sistemas celulares funcionam com proteínas e enzimas adaptadas ao frio e à pressão, muitas vezes impossíveis de replicar em laboratório. Fome constante, um banquete de migalhas. Na superfície, a vida se alimenta da luz. Mas nas profundezas, o único sustento vem do que cai do alto. Restos de plantas, cadáveres de peixes, fragmentos de algas. O chamado neve marinha.
É nesse cenário que se desenha um teatro de aproveitamento extremo. O peixe engolidor pode consumir presas do dobro de seu tamanho, graças a uma mandíbula flexível e um estômago elástico. Ele pode passar semanas sem comer, mas quando uma oportunidade surge, devora tudo, mesmo que seja um risco. Há também os holotúrias, pepinos do mar, que limpam o fundo do oceano comendo sedimentos e filtrando nutrientes quase invisíveis. São como aspiradores vivos, essenciais para manter o equilíbrio do ecossistema abissal. Mais abaixo, perto das fontes hidrotermais, onde a água borbulha a mais de 300 degrees, algumas criaturas conseguem prosperar sem depender da luz solar ou da neve marinha. Elas utilizam quimiossíntese, um processo onde bactérias convertem os compostos químicos liberados pela crosta terrestre em energia. É vida sem sol, alimentada pelo próprio coração da Terra. Temperaturas impossíveis, na maioria das profundezas oceânicas. A temperatura gira em torno de 2 degrees, congelante até para os padrões humanos. Porém, nas regiões das fontes hidrotermais, a água supera os 400 degrees, embora não ferva por causa da pressão absurda. Nessas áreas extremas vivem vermes tubos gigantes, com mais de 2 metros de comprimento, que não possuem boca, estômago ou olhos. Sua sobrevivência depende exclusivamente de bactérias simbióticas, que vivem dentro deles e produzem nutrientes a partir de compostos como sulfeto de hidrogênio. São criaturas que desafiam todos os modelos tradicionais de metabolismo. A poucos metros dali, vive o caranguejo Yeti, coberto por pelos finos que hospedam essas mesmas bactérias. Ele cultiva seu próprio alimento, uma fazenda bacteriana portátil nas profundezas mais hostis do planeta. Reprodução no fim do mundo. Encontrar um parceiro nas profundezas do oceano é um desafio quase impossível. Para contornar isso, a natureza encontrou caminhos inusitados. O mais impressionante é o do peixe pescador. O macho é centenas de vezes menor que a fêmea. Ao encontrá-la, ele se funde a seu corpo, literalmente, tornando-se um parasita reprodutor. Seus órgãos desaparecem, exceto os testículos. Assim, ele se torna parte dela, garantindo esperma sob demanda para quando e se houver óvulos a fecundar. Uma estratégia bizarra, mas eficaz em um mundo onde encontros são raros e fugazes. Outras espécies produzem milhares de ovos de uma vez só, com a esperança de que pelo menos alguns sobrevivam aos predadores e cheguem à maturidade. O que a vida nas profundezas nos ensina? Essas criaturas, silenciosas e invisíveis, são mais do que curiosidades biológicas. Elas são provas vivas da tenacidade da vida. Adaptaram-se a pressões, temperaturas e solidões que nenhum outro ser vivo suportaria. Vivem sem luz, sem calor, sem abrigo. E mesmo assim, continuam, silenciosamente, há milhões de anos. Enquanto exploramos o espaço em busca de vida extraterrestre, talvez a verdadeira resposta para os mistérios da existência esteja aqui, em nosso próprio planeta, nos cantos mais esquecidos e extremos do oceano. Na imensidão negra, onde nada deveria viver, a vida prospera, resistente, criativa e impossível, porque no fim, sobreviver é a maior forma de inteligência da natureza. Durante séculos, o fundo do oceano permaneceu como um território lendário, uma fronteira inalcançável, povoada por criaturas imaginárias e terrores insondáveis. Mas, nos últimos anos, a combinação entre tecnologia de ponta e curiosidade científica nos permitiu descer cada vez mais fundo no abismo. E quanto mais exploramos, mais claro fica que sabemos menos sobre o oceano do que sobre a superfície da Lua ou de Marte. O fundo do mar é uma cápsula do tempo, um universo à parte, onde as formas de vida desafiam as regras conhecidas da biologia. E cada nova descoberta parece uma peça de ficção científica. O mistério das profundezas não está apenas nas criaturas que lá habitam, mas no que elas revelam sobre a vida, a Terra e talvez até o próprio universo. Exploração nas trevas. Robôs, submersíveis e o olhar humano. A nova era da exploração oceânica começou com o avanço dos ROVs, veículos operados remotamente, e dos AUVs, veículos autônomos submersíveis. Equipados com câmeras de alta definição,
sensores térmicos, braços mecânicos e sonar de mapeamento, essas máquinas têm alcançado locais onde nem mesmo as mais resistentes naves tripuladas ousariam ir. Foi com um ROV que cientistas do NOEA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Bombeiros, registraram pela primeira vez, em 2021, o movimento gracioso de uma lula gigante no Golfo do México, viva em seu habitat natural. Seus olhos, do tamanho de bolas de vôlei, fitavam a câmera com uma inteligência inquietante, como se o abismo também estivesse nos observando. Em 2023, um submersível japonês encontrou, próximo às Filipinas, uma nova espécie de caracol com concha translúcida, que vive a mais de 8.000 metros de profundidade. Essa pequena criatura sobrevive em condições onde nenhum outro molusco conhecido resistiria, e seu corpo contém proteínas nunca vistas, com possível aplicação médica. Criaturas nunca antes vistas. Em cada missão de descida profunda, novas espécies são catalogadas, algumas com aparência tão alienígena que parecem saídas de filmes de ficção científica. O polvo gelatina, descoberto em 2022, flutua como uma bolha viva a mais de 6.500 metros. Ele não tem pigmentação, quase nenhum osso, e se locomove com pulsos suaves, como se o próprio oceano o conduzisse. Em 2024, no Oceano Índico, biólogos marinhos encontraram uma colônia de corais fluorescentes a 1.200 metros de profundidade. Ao contrário dos corais superficiais que dependem do sol, esses emitem uma luz própria, alimentando microalgas simbióticas com a bioluminescência gerada internamente. Também em 2024, câmeras captaram um cardume de peixes transparentes, sem pigmentação ou escamas, nadando em sincronia como um organismo coletivo. Talvez a forma mais pura de vida comunitária submersa já vista. Mistérios ainda sem explicação, mas nem tudo é descoberta tangível. Algumas das maiores revelações das profundezas vêm acompanhadas de mistérios ainda sem resposta. Em 2018, no fundo do Atlântico, uma equipe registrou estranhas formações circulares no leito oceânico, desenhadas com perfeição quase geométrica. A origem ainda é debatida. Seriam criadas por criaturas para acasalamento ou seriam indícios de fenômenos geológicos não compreendidos? Em 2022, sensores submarinos captaram sons rítmicos e não identificados, vindos de uma região isolada do Pacífico Sul. As frequências não correspondiam a nenhum animal conhecido, nem a atividades tectônicas. Os cientistas chamaram o fenômeno de a canção do abismo, e ele permanece sem explicação. O oceano como última fronteira. Apenas 5% do oceano foi explorado até hoje. Em contraste, mais de 80% da superfície de Marte já foi mapeada em alta resolução. Isso significa que 95% das profundezas oceânicas ainda são um mistério vivo, cheio de criaturas não catalogadas, ecossistemas desconhecidos e possíveis segredos sobre a própria origem da vida. Alguns pesquisadores acreditam que a vida na Terra pode ter começado justamente nas profundezas, nas fontes hidrotermais, onde micro-organismos primitivos sobreviveram em ambientes extremos, semelhantes aos que podem existir em luas de Júpiter ou Saturno. Explorar essas zonas abissais pode, portanto, não apenas revelar novas espécies ou processos biológicos, mas talvez responder à pergunta mais antiga da humanidade: de onde viemos? Ecos do desconhecido. A cada mergulho, a ciência dá um passo a mais na escuridão. Mas quanto mais avançamos, mais claro fica que o oceano não é apenas um ambiente. É um mistério vivo, pulsando sob nossos pés, esperando ser compreendido. Em um mundo cada vez mais mapeado, digitalizado e previsível, as profundezas oferecem o último refúgio do desconhecido. E talvez seja esse o seu maior encanto. Porque no fundo do oceano ainda moram os sonhos e os enigmas da Terra,